Fala galera, hoje é dia de Antes de Watchmen Rorschach. É uma história da DC, escrita por Brian Azzarello e desenhada por Lee Bermejo no ano de 2012. Em 1977, a Lei Keane foi criada no universo de Watchmen, proibindo a ação de vigilantes. Mas tinha um deles que não se importava com isso. Ele continuaria agindo da mesma maneira. Ele já não tinha mais companheiros, não tinha esperança, nem medo. E agora ele vai descobrir qual é o maior mal da sua cidade. Ele é o Rorschach. Como o nome sugere, Antes de Watchmen é realmente um prelúdio, uma série de histórias dos principais personagens de Watchmen abordando um pouco mais do seu passado e de quem eram antes do grande épico de Alan Moore. A série se estendeu para vários personagens, 8 para ser mais específico. E aqui a gente tem a história abordando um dos mais queridos e reconhecidos da HQ original, o Rorschach. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois. E é muito importante que você me siga no Instagram e no Twitter para ficar por dentro das novidades. Então agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa em julho de 1977, com o diário de Rorschach escrito numa máquina de escrever, onde ele relembra como chegou até Nova York, levado pela sua mãe quando ainda era criança. Rorschach já era um herói, ou anti-herói, conhecido na época, principalmente do tempo em que trabalhava ao lado do Coruja. Mas agora, sozinho na cidade, ele vem combatendo o crime organizado, enquanto aconteciam assassinatos de um serial killer que marcava frases no corpo de suas vítimas, principalmente mulheres. Rorschach acha que é o maior predador do submundo, sempre andando pelas sombras, com um ar imponente, e esse foi o seu erro. Sem preocupação, ele investiga os crimes e tráfico de drogas pelas ruas, onde confronta um cafetão usando seu modus operandi, quebrando os ossos da sua mão, porque para Rorschach só existia certo ou errado, preto ou branco, assim como na sua máscara, onde as cores nunca se misturavam, não existiam tons de cinza. Ele consegue a informação de que as drogas são escondidas pelos esgotos na cidade, e Rorschach parte para lá. Ele encontra dois homens na frente de uma porta, mas quando os confronta, descobre que aquilo era uma armadilha. Nesse momento, ele é espancado violentamente, até que um homem se autodenominando como Carne Viva surge, dizendo que ele é quem comanda o crime na cidade agora. E ele estava faz tempo procurando pelo Rorschach por se intrometer em seus assuntos. Seus homens o espancam e quando vão tirar sua máscara, o Carne Viva diz que não é necessário, não importa o que tem embaixo daquela máscara. E nesse caso, é ela quem faz o cadáver. Assim, aparentemente morto, o Rorschach é jogado no esgoto. Enquanto isso, na cidade, os assassinatos das mulheres continuam pelo serial killer agora batizado como o Bardo. Os bandidos deixam o local achando que não terão mais problemas em seguir com seus crimes agora, mas o Rorschach era teimoso até mesmo para morrer. Ele invade uma farmácia e toma alguns analgésicos para se recuperar, tentando sobreviver a tudo que passou. O Rorschach costumava passar bastante tempo na mesma lanchonete de sempre, a Gunga Diner, e ali ele vai sem a sua máscara, apenas como um civil. Então no outro dia ele parte para lá para comer algo e uma recepcionista chamada Nancy se preocupa em vê-lo todo machucado. Ele diz que foi assaltado e que tá tudo bem. Na verdade, quem não vai ficar bem são as pessoas que fizeram isso com ele, porque eles cometeram um erro. Eles não o mataram. Nancy tenta ajudá-lo com seus ferimentos porque ela sempre o viu ali, mas ela nunca nem soube o seu nome. Só que o Rorschach sai nesse instante. O que mais lhe interessa agora é ir atrás dos homens que o espancaram. Andando pela cidade sem a sua máscara, se passando apenas como um mendigo, ele avista um dos seus agressores e usa um coquetel molotov num caminhão parado para explodir em direção daquele homem, deixando uma mensagem de que ainda estava vivo.
O Rorschach ainda estava muito machucado, e agora, escrevendo em seu diário, ele reflete como vê que no mundo existem apenas dois tipos de pessoas: as vítimas e ele. O Rorschach tá sem comida no seu apartamento, então volta para a lanchonete, mas ainda muito machucado e sangrando, ele recebe auxílio de Nancy, onde, pelos ferimentos, ele acaba desmaiando. 3 dias depois, ele desperta no hospital onde foi levado por Nancy, mas agora ele precisa sair dali, e simplesmente se levanta e vai, levando alguns suprimentos, pronto para continuar a sua caçada. O Rorschach vai ficando cada vez mais amargo, solitário e implacável com seus inimigos. Então ele continua a sua busca e parte atrás dos cafetões e traficantes que trabalham para o Carne Viva, tentando encontrar o seu quartel para cumprir a sua vingança. Ele acaba entrando em vários conflitos nessas investigações, mas como de costume, ele consegue algumas informações, quebra alguns ossos e consegue escapar ileso, até mesmo fugindo dentro de um táxi em certo momento. Em paralelo a isso, mais mulheres mortas com frases pelo corpo eram encontradas pelas ruas da cidade. O serial killer, o Bardo, continuava agindo livremente. No outro dia, o Rorschach vai até a Gunga Diner, onde finalmente diz seu nome a Nancy, se apresentando como Walter Kovacs. E como forma de agradecimento pelos cuidados que ela lhe deu, ele a convida para jantar. O dono da lanchonete acha aquilo engraçado, mas Nancy não se importa e diz que sai do trabalho às 11 horas da noite, então eles podem sair para uma sobremesa talvez. Mas durante a tarde daquele dia, o Rorschach continua sua caçada ao Carne Viva. Pelas ruas, sem máscara, ele espreita as prostitutas dele e assim que ele surge, o Rorschach o segue e descobre o seu quartel numa discoteca. O problema é que isso era no meio da tarde e era difícil agir nesse horário. Mas nesse instante ocorre um grande blackout. A cidade toda ficou sem energia enquanto ia escurecendo cada vez mais. O Rorschach aproveita, veste a sua máscara e avança até encontrar o Carne Viva. O problema é que ele não tá sozinho, e quando o Rorschach o enfrenta, seus capangas surgem atacando o vigilante mais uma vez. O Rorschach é superado de novo. Ele subestimou seu inimigo outra vez. E agora eles retiram a sua máscara. O Carne Viva pega aquilo e a veste, entendendo como usar uma máscara afeta quem a usa, como se esconder o seu verdadeiro rosto lhe desse superpoderes imaginários. Então o Carne Viva diz que ele vai passar a ser o novo Rorschach. Nas ruas, o dia ia passando e escurecendo. O blackout continuava. E enquanto a escuridão aumentava, as pessoas iam se tornando cada vez mais animais. Pessoas de bem agora se tornavam marginais e vandalizavam lojas, cometendo roubos e até mesmo aumentando a violência a um nível altíssimo. Assim, o Carne Viva, com a máscara do Rorschach, vai fazer a sua própria justiça e espancar quem comete roubos e crimes sem a sua permissão. Enquanto isso, as 11 horas da noite chegavam e Nancy esperava pelo seu encontro com Walter, até que o tempo passa e um homem conhecido dela a encontra e tenta tirá-la daquele lugar, já que os marginais estão por toda parte devido ao blackout, e ela o acompanha. O Rorschach estava sendo mantido preso e torturado pelos homens do Carne Viva, mas a porta aberta do seu cativeiro e os barulhos fizeram o tigre do vilão despertar e atacar o homem que o torturava. Isso dá chance para que o Rorschach se livre e consiga fugir dali. Então ele sai da discoteca e anda até encontrar o Carne Viva morto, jogado nas ruas da cidade. Acontece que seu Rorschach não era apenas brigar com os seus inimigos. E o Carne Viva tentou enfrentar vários marginais ao mesmo tempo. E isso foi a sua ruína. Talvez usar uma máscara o fez pensar que tivesse superpoderes. E como ele próprio disse antes, não importa o que tem embaixo daquela máscara. E nesse caso, é ela que faz o cadáver. 5 anos depois, o Rorschach escreve no seu diário, agora à mão,
para evitar tantos erros de digitação. Ele relembra daquela noite 5 anos antes, onde ele descobriu a verdadeira natureza humana. Aquela foi a noite do seu último erro, e foi a noite que o Bardo, o serial killer, cometeu o primeiro dele. Ele atacou e cortou a garganta de mais uma mulher, mas ela sobreviveu e o identificou. A mulher era Nancy, e o assassino era um cliente da lanchonete de onde ela trabalhava. O homem foi preso, mas ficou na cadeia apenas 3 anos devido a um sistema ineficaz. E agora o Rorschach o encontrou e vai realizar a justiça com as suas próprias mãos. Porque naquela noite, há 5 anos atrás, as luzes apagadas mostraram o real rosto da sociedade. A podridão da sociedade se manifestou quando a escuridão caiu. Com as luzes apagadas, as pessoas se tornaram os monstros que tanto condenam nos outros. Há 5 anos, o Rorschach descobriu que o mal da cidade não era o carne-viva ou algum outro criminoso. Eram as próprias pessoas. E é desse jeito que termina a história. Antes de Watchmen é uma série bastante polêmica, mas a edição do Rorschach, pelo menos, eu considero inofensiva. Muitos odeiam a série como um todo, inclusive o próprio Alan Moore, criador original de Watchmen, repudia a obra e diz que quem lê essa HQ não deveria ler mais nenhuma obra dele. Alan Moore tem muito ressentimento com toda a indústria de quadrinhos de super-heróis, então antes de Watchmen seria o ápice para ele. Muitos leitores ficaram com receio quando isso foi anunciado, porque poderia afetar algo na história original, ou mudar algum aspecto importante. Mas no fundo, a série foi só um caça-níquel, serviu só para vender e para os leitores voltarem a ler algo mais desses personagens que aprenderam a amar em Watchmen. A história do Rorschach é inofensiva porque não agrega muita coisa. Não é uma história de origem, já que a sua origem é contada em Watchmen. Não mostra a infância dele ou alguma coisa do tipo. Mostra na verdade um momento da sua vida onde ele desperta e acentua aquela visão mais obscura do mundo e das pessoas que ele passa a carregar. A HQ tem um roteiro básico que é ok, e com um recurso Deus Ex Machina que me incomoda um pouco, mas não afeta tanto. Mas a narrativa fluida e a arte é o grande destaque aqui, inclusive tendo uma participação especial de Travis Bickle de Taxi Driver. Antes de Watchmen, Rorschach não adiciona nem retira nada do que a gente já conhece. Então, ler ou não, não faz muita diferença, servindo mais como um recurso para matar a saudade. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.